Ah, tá. Eu ia falar que no celular, estava dizendo que estava gravando já, mas no computador. Então tá. Então, bom, boa tarde para todos, para quem eu não falei individualmente. A aula de hoje, a gente vai continuar aí falando um pouco sobre funções compostas, tá? Então, só dando uma revisada no que a gente viu na última aula, né? Deixa eu... Então, se a gente tem aí dois grupos, né, com elementos distintos, eu aplico a função no meu elemento do conjunto A, girando o meu conjunto imagem dentro pertencente a E. E se desse conjunto imagem eu aplico uma nova função correlacionando esse conjunto imagem com com elementos de um outro conjunto do meu conjunto C, a função composta nada mais é do que seria eu encontrar uma função em que eu relacionasse direto os meus elementos do conjunto A com os meus elementos do meu conjunto C, sem precisar passar por essa etapa intermediária. Então, se a gente tem uma função que ela é a junção G de f de x, ou seja, a G da minha f de x, então existe uma função que eu posso chamar de h de x, que é justamente o resultado da composição entre as minhas funções f e a minha função g. Ok? A gente viu também como que a gente fazia essa composição de funções, né? Então, a gente vai começar... Deixa eu só preencher logo tudo. A gente pode representar também a função composta como entre parênteses, né, g de f de x, ou também g bola de f de x, né? Então, eu estou fazendo a minha composta de g com f de x. Então, a minha metodologia para encontrar uma função composta, né? Eu vou pegar a minha g e vou aplicar a minha f de x. Então, se a minha g de x é x ao quadrado, nada mais eu vou aplicar a minha f de x aqui dentro. Então, eu vou ficar com o quê? F de x ao quadrado. E aí, por final, eu substituo a expressão que representa a minha f de x, que é 2x mais 1, ok? E desenvolvo. E aí, eu encontro a minha função composta. Nesse caso aqui, encontrei que é 4x ao quadrado mais 4x mais 1, ou aqui deixar na forma fatorada, 2x mais 1 ao quadrado. Bom, a gente viu também que a gente pode, a gente pode achar a função composta, deixar ela em função de x, ok? Mas eu também posso calcular ela em função de um número. Então, nada mais é que a g bola de f, quando x igual a 3, é eu encontrar a minha função composta, né, g bola de f, e depois substituir para quando x é igual a 3. Então, é só pegar 2x mais 1, e quando x é igual a 3, coloco 3 aqui, e aí eu encontrei esse resultado de 49. Outra coisa que a gente viu também na semana passada, que a ordem da composição das minhas funções, ela vai alterar o meu resultado final, ok? Então, g bola de f é diferente de f bola de g, ok? Eu encontrei funções diferentes, ó, veja que a g bola f é 2x mais 1 elevado ao quadrado, e a f bola g é 2x ao quadrado mais 1. Okay? Então, são funções diferentes. Então, a gente nota que a ordem que eu estou fazendo a composição, ela vai impactar na minha função final. Então, tem que ter muita atenção nisso. Outra coisa que a gente notou também é que quando eu faço a minha composta... Não, a gente não notou isso, não. Eu achei que a gente já tinha feito a da inversa. Mas a gente viu também que a gente pode fazer a composição entre duas funções iguais, ok? E eu vou achar uma função diferente. E aí, aqui na letra E, a gente tinha começado a ver que, na verdade, eu posso fazer a composição de, no mínimo, duas funções, mas eu posso ter mais funções envolvidas, né? Eu posso estar aplicando sucessivas funções, ok? Uma na outra. Então, eu posso ter mais, né, do que duas funções aí compondo a minha função composta. E aí, aqui, a gente estava vendo, na verdade, uma composição de três funções. Então, a gente tem a f, que é aplicada duas vezes, e a g de x. E aí, aqui ele pede, como ele botou parênteses, então seria primeiro a gente fazer, seria a f de isso que está aqui dentro desse parênteses, ok? Então, foi isso que a gente fez, a gente colocou
a f disso aqui que estava aqui dentro, ok? Só que esse daqui que a gente tem aqui dentro, o f de bola de g de x, eu já sei esse resultado, porque eu já calculei aqui em cima. Então, eu posso substituir direto. Eu sei que o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar 2x ao quadrado, ok? Na minha f de x, que é 2x mais 1. Então, seria o quê? 2 vezes a minha composta, formada por f de g de x, mais 1. E aí, eu acabei encontrando 4x ao quadrado mais 3. Aí, o que ficou faltando a gente ver desse exemplo para essa aula? A gente tinha mais essas 3 letras, que eu até pedi para, né, quem quisesse já ir desenvolvendo em casa. Mas agora, qual que é a diferença da minha letra F para a minha letra E? Ou letra E, o pessoal de São Paulo fala E, né? É só que ele está pedindo... Veja que é a mesma ordem de composição. Eu tenho F de G, ok? Então, eu tenho aqui também F de G. Só que agora, ele colocou o parêntese nessa primeira composição aqui dessas duas funções. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente primeiro trate dessa composição aqui. Então, a F bola de bola G de X nada mais é o quê? Que a F bola de F de G de X. Ok? Só que a F bola de F é uma função que eu já descobri na aula na última aula, que essa F bola F é 4x mais 3. E aí, ou seja, então eu vou aplicar a minha G de X nessa minha composta que eu já encontrei, que é a minha F bola F. Então, por isso que eu fiquei com 4G de X mais 3. E aí, G de X é igual a X ao quadrado, então eu tenho 4 de X ao quadrado mais 3. Como essa parte aqui é nova, todo mundo conseguiu entender essa passagem? Ou prefere que eu faça esse passo a passo aqui da F bola F? Danilo, você já tinha falado que estava com dúvida nessa parte, eu não sei se era exatamente nessa questão. Um pouco confuso. Ok, eu vou fazer o passo a passo dessa parte aqui da F bola F, e eu acho que o Danilo abriu o microfone, mas picotou, eu não consegui ouvir. Então, se quiser digitar aqui. Então, focando só nessa primeira... Isso, F de X. Uhum. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos, como diria o Jack Stripador, vamos por parte. Aqui ele está pedindo, então, para a gente focar nesse F bola F. Então, eu vou fazer aqui no cantinho o que seria essa função composta F bola F. Isso seria o quê? Seria eu fazer a F, ok, da minha F de X. O que é isso? Nada mais é do que eu pegar a minha função, minha F de X, e aplicar na minha própria F. Bom, a minha F de X é o quê? 2x mais 1, ok? Então, é 2 vezes x mais 1. Só que lembra, eu estou o quê? Ao invés de estar colocando x, na verdade, eu estou colocando a minha F de X aqui dentro. Então, é como se fosse 2 vezes F de X mais... 2 vezes F de X mais 1, ok? Só que a minha F de X, ela é o quê? 2 vezes... A minha F de X é o quê? 2x mais 1. Então, 2x mais 1 mais 1. Então, a minha F bola F nada mais é do que 2 vezes 2, 4x. 2 vezes 2, 2, mais 1, 3. Então, 4x mais 3. Então, a minha função composta formada... Pela minha F, né, a minha composta formada 2 vezes pela minha função F, ela é igual a 4x mais 3, ok? E aí, a única coisa que eu fiz foi o quê? Aqui a gente tem agora a composição de 3 funções. E aí ele botou esse parênteses na minha F bola F. Então, ele pediu para você primeiro fazer essa composição aqui. E aí, o que eu já sei? Que a minha F bola F é 4x mais 3. Então,
o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 4x mais 3 e aplicando a minha g de x aqui dentro. Então, ou seja, ao invés de 4x mais 3, eu vou ter o quê? 4g de x mais 3. Só que g de x, eu também sei o que é x ao quadrado. Então, eu simplesmente substituí pela expressão que representa g de x. Então, eu fiquei com 4x ao quadrado mais 3. Agora deu para entender? Continuamos com dúvidas? Todo mundo entendeu? Ok. Então, tá bom. Então, outra coisa que a gente observou, que quando a gente tem aí a composição de mais de duas funções, mais de duas funções, se eu começo fazendo primeiro essas duas, ou se eu começo fazendo as duas últimas, eu vou obter a mesma função. Veja bem, das duas formas, eu achei 4x ao quadrado mais 3. Aqui também eu tinha achado 4x ao quadrado mais 3, só que eu tinha começado com as duas últimas. Então, a forma como eu vou fazer esse agrupamento não vai interferir, não deve interferir na minha função final, na minha composta que eu vou encontrar. Pensa que é mais ou menos a analogia quando eu estou fazendo uma multiplicação, que eu tenho vários fatores. Então, sei lá, 2 vezes 3 vezes 5. A ordem ali eu multiplicar 2 vezes 3 primeiro e depois vezes 5 não vai fazer diferença. Ou eu multiplicar 3 vezes 5 e vezes 2. No final, eu vou encontrar o mesmo resultado. Ok? Agora, a gente vai fazer a composta da função f e da sua inversa, ou seja, da função direta com a sua inversa. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é encontrar a inversa de f. Ok? Então, justamente, né? E aí, se vocês lembram como é que a gente encontra a função inversa, o que a gente faz? Primeira coisa sempre a gente começa invertendo domínio com contradomínio. Aqui, a gente tem tudo, a nossa f, ela está de reais em reais, então quando eu inverto, parece que eu não fiz nada. Mas é o pensamento que você está invertendo aí o contradomínio com domínio, ok? E aí eu também troco o que é x com o que é y. Então eu fico que x é igual a 2y mais 1, porque a nossa função ela era o quê? Y, ok? Igual a 2x mais 1. Então, quando eu faço a inversa, eu também inverto as minhas variáveis. Então, eu fico com x é igual a 2y mais 1. Então, agora, meu trabalho aqui é só o quê? De eu isolar novamente o meu y. Então, o que eu vou fazer? Passo esse mais 1 para cá, subtraindo. Então, fica com x menos 1. E esse 2, que está multiplicando o meu y, passa para o outro lado dividindo. Então, y é igual a x menos 1 sobre 2. Então, a minha função inversa, ela é o quê? X menos 1 sobre 2. Ok? Bom, e agora eu vou precisar achar a composta entre a minha função direta e a minha função inversa. Bom, essa composta nada mais é do que o quê? F na minha função inversa, ok? Então, a minha f, ela é o quê? 2x mais 1. Então, que eu vou ter duas vezes a minha função inversa mais 1. A minha função inversa, que eu já sei qual é, eu substituo, ok? Aqui, então, eu fico com duas vezes x menos 1 sobre 2. Bom, 2 vezes x menos 1 sobre 2, esse 2 corta com esse 2, né? Então, eu fico com x menos 1 mais 1, ou seja, eu fico com x. E x, que também é a função identidade. Letrinha abençoada. Eu não sei se eu botei... Não botei nada. Achei que eu tivesse posto já digitado identidade. X é a função identidade. Ok? Todo mundo entendeu essa passagem? Como a gente conseguiu... Toda vez que eu falo passagem, eu me lembro daquele ano que tá passado. De f composta com a sua inversa. Então, agora, eu vou fazer mudando essa ordem. Porque, se lembra, a primeira conclusão que a gente chegou, ainda na semana passada, era que influenciava. Se eu mudasse a minha ordem da minha composição, isso influenciava no meu resultado final. Então, a gente agora precisa avaliar. Se eu fizer a composição entre a minha composta e a minha função inversa, qual função que eu vou achar? Então, bom, novamente, eu não preciso achar a minha função inversa, porque eu já achei, né? Então, eu já sei que a minha função inversa é x menos 1 sobre 2. Então, se eu tenho
F é menos 1, bola com F de x, nada mais é do que o quê? Eu aplicar a minha F de x na minha inversa. Então, a minha inversa é x menos 1 sobre 2, vai ficar o quê? F de x menos 1 sobre 2. E F de x é o quê? É 2x menos... Desculpa. 2x mais 1. Então, 2x mais 1 menos 1, né? Mais 1 corta com menos 1, eu fico com 2x dividido por 2, isso dá x. Ou seja, toda vez que eu estou fazendo uma composta entre uma função direta e a sua inversa, eu sempre vou encontrar a função identidade. Então, sempre que eu estiver fazendo... E aí, nesse caso, independe da ordem. Se eu estiver fazendo a composta entre a função direta e a função inversa, ou entre a função inversa e a função direta, eu vou encontrar sempre a minha função identidade. Todo mundo entendeu até aí? A função direta é f de x. Isso. É que a gente não costuma... A gente só fala a função direta quando a gente está meio que comparando com a inversa, né? Mas a f de x é sempre a sua função direta e a f elevada a menos 1 é a inversa da nossa f de x. Sempre que tiver aquele expoentezinho menos 1, é a inversa. Ok? Então, aí um resumo, né, de alguns fatos importantes. Então, f bola g e g bola f são funções distintas, ou seja, é uma operação não comutativa, então a ordem dos fatores vai alterar o meu resultado. E f bola de g bola h é igual a f bola de g bola h. É uma operação associativa, ou seja, é a ordem que eu vou fazendo, não é bem a ordem, que senão confunde com de cima, né? Mas a forma como eu vou fazendo essas associações, respeitando a ordem da composição, não importa, porque eu vou encontrar o mesmo resultado. Se eu começo fazendo primeiro essa composição e depois essa, ou se eu começo fazendo primeiro essa composição e depois essa. O que eu não posso fazer é, por exemplo, trazer essa H para fora, enfim, eu não posso inverter a ordem, mas a forma como eu vou associá-las de 2 a 2 independe. E, por fim, sempre que eu tiver a composta entre uma função inversa e a sua função direta, independendo da ordem também, eu vou encontrar a função identidade, ou seja, sempre a resposta vai ser x. Bom, agora vamos fazer o exemplo 2. O exemplo 2, ele diz aí que a gente tem aí as funções fg, funções em reais, tal que f de x é igual a 2x menos 3, e f de g de x é igual a x ao quadrado, e ele pede para a gente obter g de x. Bom, qual que é a diferença, né? Dessa questão, a primeira coisa aqui, né? Ele não dá a nossa g de x, mas ele dá a nossa composta no final, ok? Então, como vocês acham que a gente começaria, como vocês começariam essa questão? E hoje é a nossa aula 19, eu esqueci de atualizar aqui. 19. Quem tem ideia de como começaria? Bom. Professora, não dá para substituir o g de x do f de g de x por 2x menos 3? Substituir o f de g de x... Aliás, o g de x do f de g de x. Depois do f de x igual a 2x menos 3, tem o f de g de x igual a x ao quadrado. Não dá para substituir esse g de x por 2x igual a menos 3? Quer dizer, 2x menos 3? Isso, dá para substituir... Eu não sei se você falou o que o Juan falou, que dá para substituir o x por g de x na f de x. Era isso que você estava falando? Isso, é isso aí. Isso a gente tem a nossa f de x, né? A nossa f de x é o quê? 2x menos 3, ok? E a gente sabe que a nossa f de g de x é igual a x ao quadrado. Só que supondo que a gente não soubesse a nossa composta, qual que seria o próximo passo que a gente faria aqui, né? Justamente isso que os meninos comentaram.
seria a gente substituir, né, se eu quero fazer a minha composta de f de g de x, seria eu aplicar a minha g de x na minha f original. Então, seria o quê? 2 vezes g de x menos 3. Só que o problema já me diz o quê? Que essa função composta é igual a x ao quadrado. Então, eu posso igualar isso aqui a x ao quadrado, ok? E aí, qual que é a minha... Embora assim, a gente está trabalhando aqui com duas coisas que eu não saiba, que eu não sei, né? Que é g de x e x. Só que, para mim, só me interessa eu tentar descobrir a relação entre g de x e x. Então, se eu isolo o meu g de x, eu encontro uma relação dele com o meu x. Então, o que eu faço? Eu passo para o outro lado, eu vou ficar o quê? Com 2 vezes g de x é igual a x ao quadrado mais 3. Ok? Por fim, esse 2 está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. Então, g de x é igual ao quê? X ao quadrado mais 3 dividido por 2. E esse... Ah, meu Deus. Eu vou tirar essa parte aqui para não ficar confuso. A minha resposta final. Então, encontrei a minha g de x. Todo mundo conseguiu entender como eu encontrei? Quando eu tenho a minha composta e da minha composta eu descubro a minha função, uma das minhas funções. Nesse caso, ele usou o x da função composta e aplicou o x na direta, não é isso? O que a gente fez foi, como a gente sabia a f, né? Então... Ai, deu calor. Como a gente sabia a nossa f, então, e sabia a nossa função composta, o que a gente fez foi pegar a nossa f e aplicar a g de x ali dentro. E igualar ao resultado que eu já tinha. Então, foi o pensamento igual, né? O primeiro pensamento que a gente teve foi o pensamento mesmo normal de tentar fazer, né, uma composição, que é justamente você pega e aplica a função que está aqui dentro na minha função de fora. Okay? Só que, como eu não tenho a minha g de x, mas tenho o meu resultado final, aí eu posso igualar os dois, eles são iguais, são equivalentes, e aí eu consigo deixar a minha g de x em função do meu x. Pior que fez sentido mesmo. A matemática é assim, faz muito sentido. É para fazer sentido. Conseguiu entender, Daniel? Sim, mas no caso eu estava perguntando se f de x é a função direta. F de x é a função direta, sempre. A gente sempre vai estar trabalhando com a função direta. Se for inversa, tem que estar escrito que é inversa, tipo f é menos 1. Obrigado. E o f de x é a composta, né? Não. F de x é uma função. É uma função de x. A composta é sempre quando tiver assim, ó, uma outra função aqui dentro, entendeu? Isso então, é uma composta. Essa é a composta. Isso é a composta. Que a gente, uma função composta, a gente sempre vai representar ou assim, ou f bola g. E assim, pode ser f, pode ser g, pode ser h, a gente pode ter diversas letras representando uma função, né? Mas sempre que tiver assim, g de x, f de g de x é uma função composta. Ok, obrigado. Nada. Bom, a gente tem aqui esse exercício, né? E aí eu vou deixar aí os 5 minutinhos para vocês fazerem esse exercício, né? Que ele fala, sabemos que a composição de funções é uma operação comutativa, dadas as funções f de r em reais igual a 2x mais 1 e g de reais igual a de reais em reais a ax mais b com a diferente de zero, determina a relação entre a e b tal que f bola g e g seja igual a g bola f para todo x nos reais e deu um exemplo numérico. Então, o que ele quer? Ele te deu duas funções,
Só que a função g, ele te deixou aí com a e b como duas variáveis, né? Acho que ele botou duas constantes, na verdade, aí, que ele não disse o valor. E aí ele quer que você encontre uma relação, que vocês encontrem uma relação entre A e B, tal que quando eu faço a minha composta f de g de x, eu encontre a mesma função de g, de quando g é composta com f. A gente sabe que, no geral, a gente não vai encontrar, não são funções iguais, mas ele quer saber para que valores de A, qual a relação entre A e B, ok? Que torne isso real, isso verdadeiro, ok? E aí ele pede para você dar um exemplo numérico, ou seja, para você testar os valores e ver se isso vai se manter verdade, ok? Então, vou deixar aí alguns minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão. Se tiver alguma dúvida, só me chamar. Então, essa é a questão. Mas, assim, qual que é a minha sugestão, né? A minha estratégia? Se fosse você... é você tentar fazer a composta de f de g de x e deixar lá com a e b, ok? E depois fazer o inverso, fazer a composta de g com f e igualar as duas coisas, ok? E aí você, quando você iguala, você vai acabar achando ali uma relação entre a e b.
Bom, pessoal, quem conseguiu começar a fazer? Quem começou a fazer? Como começou a fazer? Quais são as sugestões para resolver essa questão? Ok. Então, vamos lá. Danilo disse que ele começou a achar G bola F e o F bola G. Ok, eu comecei achando F bola G e depois G bola F. Bom, o F bola G nada mais é o quê? Que eu fazer a minha composta, ok? F de G de X. Então, ficou horrível. F de G de X. Então, o que eu fiz? Peguei a minha F de X, que é o quê? 2x mais 1, ok? E apliquei a minha G. Então, fiquei o quê? 2 vezes. Onde eu tinha X, eu boto a minha G. Então, fiquei com 2 vezes G de X mais 1. A minha G de X é o quê? AX mais B. Então, eu fico com 2 vezes AX mais B mais 1. Nada mais é do que 2 vezes AX mais 2B mais 1. Tá, você achou G bola F. Então, vamos lá. O G bola F, então, nada mais é que eu fazer o que agora? Eu aplicar a minha F na minha G. Então, eu pego a minha G, é o quê? AX mais B. Onde tem X, eu troco por F de X. Então, A vezes F de X mais B. Então, onde eu tenho F de X agora, eu posso substituir pela expressão dele, que é o quê? 2x mais 1. Então, A que multiplica 2x mais 1 mais B. Então, esse A aqui faz a distributiva, eu fico com 2AX mais A, 2AX mais A mais B. E eu acho que foi isso aí certinho que o Danilo achou. E aí, pela questão, ele diz que ele quer que eu encontre alguma relação entre A e B, tal que essas duas funções sejam iguais. Então, eu vou igualar uma a outra, ok? Então, eu vou igualar 2AX mais 2B mais 1 precisa ser igual a 2AX mais A mais B. Bom, se eu tenho 2AX dos dois lados de uma igualdade, eu sei que eu posso o quê? Cortar, né? Porque ele vai se eu levo para um lado, ele vai acabar ficar 2AX menos 2AX. Então, eu fico que 2B mais 1 é igual a A mais B. Bom, passando esse B para lá, para o outro lado, ele passa diminuindo, então eu fico com o quê? B mais 1 igual a A. Então, essa é a relação que o problema queria, ok? Para isso ser uma verdade, eu preciso que o meu coeficiente B seja sempre uma unidade maior do que o meu coeficiente A. Então, ele pede para a gente fazer um exemplo numérico. Então, o que eu vou pegar? Eu vou escolher 2 números completamente aleatórios para ser A e B e para testar se, de fato, essas duas funções vão ser iguais. Isso, claro, respeitando essa relação que eu encontrei. Então, se eu testei mentira, A precisa ser uma unidade maior do que B, tá? Eu falei besteira aí. Então, eu testei A como 2 e B igual a 1. Testei B igual a 1, então 1 mais 1, A teria que ser igual a 2. Okay? Então, substituindo aqui nas minhas funções, então a minha F bola de G de X, ele ficaria o quê? Eu substituí A por 2 e B por 1. Então, eu fico com 2 vezes 2, 4. Então, 4x com 2 mais 1, 3. Então, 4x mais 3. E aí fiz a mesma coisa para G bola F e eu acabei encontrando também os mesmos 4x mais 3. Então, acabei de provar que, de fato, as compostas elas são iguais sempre que eu respeitar essa relação de que B mais 1, de que A seja igual a B mais 1. Então, a relação deveria ser A igual a B mais 1. Todo mundo conseguiu entender essa questão? Excelente. São 6h12. Muito bom. Eu vou criar mais um slide aqui. Vou duplicar esse slide. Que bom, excelente. Com outro exercício aqui. Deixa eu só modificar.
Vou botar aqui. Dadas as funções f de RR, f de x igual a 4x mais 1 e g de x. Ok? G de f de x igual a 2x menos 4. Determine g de x. Então, a questão aqui é porque tem uma questão parecida com essa na lista, e aí eu acho que é interessante fazer uma desse tipo aqui agora. Aqui sobrou tempo. Bom, então, ele diz aí que tem duas funções de reais em reais, ele te dá a f de x, ok? E te dá a composta de g de f de x. Só que ele quer que vocês digam qual que é a g de x, ok? Então, veja bem, no outro exemplo, a gente tinha a função aqui de dentro, a gente não tinha a função de dentro. Agora, a gente não tem a função de fora. Alguém tem alguma ideia de como começar esse tipo de questão? Nem. Igualando. Não dá para aplicar o f de x ao g? Mas eu não tenho G. Então, mas quem garante que a minha G de X... eu não tenho a minha G. Isso, justamente, Juan. Nada me garante que seja uma função afim. Pode ser um outro tipo de função. Por coincidência, é uma função afim. Mas não é por inversão. É mais simples do que parece. Vamos começar fazendo. Primeira coisa, a gente sempre começa trabalhando com as coisas que a gente sabe. Então, a gente sabe o quê? Que f de x é igual ao quê? A 4x mais 1. Isso é um dado de um problema. Então, se eu quiser agora, o que eu vou fazer? Tinha um professor meu que falava, agora é o pulo do gato. Atenção para o pulo do gato. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, eu botei o quê? F de x igual a 4x mais 1. Mas se eu quiser saber a relação de x com f de x, ou seja, isolar o meu x, eu vou o quê? Trazer tudo que não é x para o outro lado. Então, eu vou ficar o quê? X é igual... Esse mais 1 passa para o outro lado diminuindo, né? Então, eu fico com o quê? F de x menos 1. E o 4 que estava aqui multiplicando passa para cá dividindo. Então, é a mesma função, só que agora eu estou reescrevendo aqui, deixando o meu x isolado. Então, x é igual ao quê? F de x menos 1 sobre 4. Ok? Lembrando que f de x, a gente fala f de x, mas é o quê? É a mesma coisa que o nosso y. Então, eu estou trabalhando aí com duas variáveis, né? Y igual a 4x mais 1 e f de x e x igual a y menos 1 sobre 4. A única diferença que eu fiz foi colocar agora o meu x aqui isolado. Bom, feito isso, o que eu sei também? Que g de f de x é 2x menos 4. Ok? É o quê? 2x menos 4, porque ele já me disse. Só que x... O que eu sei? Que x é igual ao quê? F de x menos 1 sobre 4. Então, eu posso substituir. Ok? O meu x aqui, eu já encontrei a relação dele com a minha f de x. Então, eu posso dizer que é o quê? 2 vezes f de x menos 1, ok? Sobre 4.
menos 4. Ok? Toda uma engenharia reversa. E aí, se eu continuo igualando aqui, o meu f de x eu também tenho. Então, eu posso substituir a minha f de x aqui dentro. Então, eu fico com o quê? 2 vezes o quê? 4x mais 1 menos 1. Tudo isso dividido por 4 menos 4. Bom, esse 2 aqui eu posso simplificar esse 4, então eu fico com 2 aqui. Esse 1 com esse menos 1 corta, então eu fico com o quê? 4x dividido por 2. Espera aí que eu acho que eu pulei um passo aqui. Não, eu pulei um passo, porque na verdade a gente não quer achar a composta, né? A gente quer achar a 2x menos 4. Não, eu estou achando a composta desse jeito. Na verdade, a gente quer achar a g de x. Peraí, que eu me animei aqui na hora. Não! Meu Deus. O que a gente tinha feito? F de x é igual a 2x menos 4. Então, logo, x era igual... Deixa eu pegar aqui minha colinha, só para eu não perder nada. X era igual a... Não. Fazendo errado. Então, x era igual a f de x menos 1 sobre 4. Ok? Eu quero só pegar aqui para ver se eu não copiei nada errado. Aqui está. Ok. E aí, então, a minha composta, que é g de f de x, okay? O que eu posso fazer? Eu sei que ela é o quê? 2x menos 4. O meu x, eu já sei que é isso aqui, então nada mais é do que 2 vezes f de x menos 1 sobre 4 menos 4. Ok? Até aqui tudo bem. Só que eu estava fazendo, se eu substituir isso novamente, eu encontrar composta. Não é isso que eu quero. Eu quero a minha g de x original. Ok? Só que, se isso daqui é a minha g de f de x, vocês estão vendo? Ó, é a minha g quando eu aplico a minha f de x. Então, para eu descobrir a minha g de x, nada mais é o quê? Que eu pegar essa daqui, onde eu apliquei a minha f de x, e aplicar a minha x. A minha x é ótimo. O meu x, ok? Nada mais é do que eu substituir onde tem f de x por x. Então, eu vou ficar com 2 vezes x menos 1 sobre 4 menos 4. Então, aí agora eu posso fazer essa simplificação aqui do 2 com 2. 2 e 4 fica 2, então eu fico com g de x é igual a x menos 1 sobre 2 menos 4. Então, fazendo MMC aqui, eu fico com o quê? X sobre 2. 2 vezes 4, menos 8, com menos 1, menos 9. Menos 9 sobre 2. Então, essa seria a minha g de x. Conseguiram entender essa passagem daqui, desse passo para cá? E aí, para ver se está certo, é só testar, né? É só pega a g de x, essa g de x, aplica a f de x e vê se vai encontrar 2x menos 4. Se não encontrar, eu fiz conta errada, o que é bem comum. Quando a gente não sabe a função de fora, a gente começa
isolando o nosso x. E aí, a partir daí, substitui na nossa função composta e depois a gente só modifica, né? Se a nossa g de f de x é isso, então a nossa g de x implica, o g de x implica que é onde tem o f de x, eu vou colocar o meu x. E aí encontro a minha função original. Espero que eu não tenha errado quanto. Vamos, acho que eu não errei. X menos 1, menos 8, x menos 9 sobre 2. Bom, com isso, a gente termina aí o nosso conteúdo de função composta. Tem uma listinha lá no Geek para se divertir, ou não. E aí, como eu já tinha começado a falar no início da aula, o Juan tinha perguntado, foi muito rápido. Que esse conteúdo era mais curtinho mesmo. E a gente começa a função exponencial e depois função logarítmica. A função entrando uma na outra e acabou. É isso. É assim, como a vida é assim. E aí depois função exponencial e log, que eu acho que assim, não é querendo colocar pressão, mas eu acho que são dois dos assuntos mais importantes do nosso conteúdo. Eu também gosto de log. E porque com certeza são questões que vão cair. Se não cair na primeira fase, vai cair na segunda fase. E não tem como aprender log sem aprender exponencial. Então, são, assim, duas funções muito importantes. Então, são duas aulas muito importantes. E no final, nosso último conteúdo, ele é PA e PG, que é um conteúdo que é meio à parte de funções, então independe, assim, não é bem a sequência, né? Então, PA e PG é também um conteúdo que deve cair e é muito útil e não tem relação direta com as funções. Então, até assim, quem não estiver entendendo muito bem função, isso não impede de entender PA e PG. Ok? Misericórdia. Não, gente. Mas então, log, a forma como log cai no vestibular, a gente até... Não sei se a gente vai conseguir fazer isso esse ano, mas ano passado a gente fez umas revisões, assim, os 4 professores de matemática, né, que a gente resolvia as questões do ano anterior, né, das provas, e a forma como cai na FUVEST, ou até mesmo no Enem, às vezes você precisa só saber a definição de log e uma ou duas propriedades, entendeu? Então, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. E se alguém quiser pesquisar função composta, boa sorte. Aí vai fazer infinitas funções compostas. Eu acho assim, que a aplicabilidade vai depender do propósito dele, né? Às vezes a gente pode estar falando de um processo, sei lá, em que você aplica duas leis, né? Duas expressões matemáticas, e você já quer encurtar esse processo, né? E aplicar uma só, mas não sei se tem... Bom, às vezes tem, né? A galera lá da matemática que fica estudando essas coisas. Em computação deve ter. Aham. Eu não sei programar e eu acho... Mas tem a galera que programa deve achar bem útil. Tecnologias da informação e comunicação. Função composta e regra da cadeia. A regra da cadeia não é matéria... não é matéria de vestibular, mas quem for seguir aí na área de exatas, aí vai ver depois em cálculo. Bom, se estão liberados, é isso. Eu vou interromper a gravação aqui, que a gente ficou... Né? Então é isso, até semana que vem. Eu vou interromper a gravação. Como que eu interrompo? Eu nunca sei. Obrigada.